tome a sua Bíblia agora e você vai levantá-la bem alta, mais alto que você puder. Levante-a. Ela pode estar no seu celular, pode estar no papel, não sei como, mas vamos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 nunca. No nome de Jesus, amém e amém. Pai querido, declaramos o poder inerente da Tua palavra, o poder transformador da Tua palavra, que nessa manhã ela nos console, ela nos exorte, ela nos edifique, ela seja para nós o nosso alimento, não apenas para hoje, mas para o resto dos anos da nossa vida. Conceda ao pregador, ó Pai, a Tua graça, a Tua unção, a Tua sabedoria, ó Deus, para que sejamos realmente transformados por ela, em nome de Jesus. Amém. Olhe para o irmão que está ao seu lado, antes de você assentar, fale com ele assim: meu irmão, nessa manhã, Deus quer falar comigo. Por favor, não me atrapalhe, porque eu quero sair daqui mais apaixonado pelo meu Senhor. Amém. Vamos assentar. Hoje pela manhã eu quero falar sobre um assunto que eu nunca falei aqui, mas eu preciso falar sobre ele. Não é novidade para ninguém, mas é tudo que está acontecendo. Se você liga a televisão, é o que você vai ver. Se você toma os jornais, é o que você vai ver. Se você toma as revistas, é o momento em que o nosso país está vivendo. Eu quero falar hoje sobre um tema: o quarto poder. O quarto poder. Fale comigo: o quarto poder. O quarto poder. Nós acabamos de cantar Teu reino. O reino de Deus não é um espaço geográfico. Jesus Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Mas nós vamos ter um entendimento que quando Jesus disse que nós seríamos o sal da terra, seríamos a luz do mundo, Ele não disse que nós já estaríamos lá no céu, mas nós iríamos poder trazer os princípios do céu aqui na terra. Sabemos que o nosso maior inimigo não é o diabo, ele é o nosso adversário. Ele é o nosso adversário. Nosso maior inimigo, segundo a ótica da palavra de Deus, é a ignorância. Ele diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando você abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 33, versículo 20, nós vamos encontrar aqui exatamente o que eu quero dividir com os irmãos. Isaías, capítulo 33, o verso de número 22. Isaías 33, versículo 22. Nosso país é um país democrático. Ele é regido por 3 poderes, não é assim? O judiciário, o legislativo e o judiciário. São os 3 poderes. Mas existe um quarto poder. Nós conhecemos o legislativo, conhecemos o judiciário, o executivo. Mas quando você lê as Escrituras, olha o que está escrito. Isaías 33, 22 diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará.
Ele nos salvará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. É preciso voltar um pouco. Lá em Portugal, onde é a cidade onde eu estava, passando também por Lisboa, então tem muitas ruínas, desde a época dos mouros, aquelas construções, aquelas catedrais, aqueles conventos, de uma forma assim, tão forte. Na Idade Média, a igreja exerceu um poder político equivocado. Ela deixou o seu papel sacerdotal para ser um poder humano, natural de governo. Mas desde a separação entre igreja e Estado, o mundo tem desprezado o poder da igreja. Ele está também esquecido de exercer o seu papel espiritual. A igreja tem negligenciado de exercer em plenitude o seu papel espiritual sobre a sociedade. Todo e qualquer poder só é legítimo quando reconhece o quê? O poder de Deus. Quem é esse quarto poder? E nós vamos analisar primeiro esses 3 primeiros poderes, e depois nós vamos mergulhar no quarto poder, concluindo que todos os poderes pertencem a Deus. Quando eu leio o que está escrito aqui, porque o Senhor é o nosso juiz, é o nosso legislador, o nosso rei. E o último poder, ele diz assim, Ele nos salvará. É um outro tipo de poder, que é chamado a igreja, o reino de Deus e a manifestação do Senhor. Vamos começar com o poder judiciário. O Senhor é o nosso juiz. Vamos falar? O Senhor é o nosso juiz. O poder judiciário é o que julga, é o que faz valer as leis, promovendo a justiça. E ele age em todas as instâncias, federal, estadual, regional. Os juízes, os promotores, os advogados, eles são os personagens assim, mais comuns no judiciário. Quando uma causa não satisfaz ao requerente, este pode recorrer a uma instância superior. Mas as injustiças vistas todos os dias têm levado muitas vezes questionamentos e mostrado como que a justiça humana pode ser falha. Eu não estou dizendo que ela é falha, mas como ela pode ser falha. Em Jeremias capítulo 17, o versículo de número 5. Jeremias capítulo 17, verso 5. Nós vamos deixar só a Bíblia falando conosco. Então eu preciso que você guarde no coração, anote esses versos, porque eles irão trazer compreensão e trazer vida para você. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por isso, nós temos que recorrer a um poder superior. Em 1 Samuel capítulo 24, 1 Samuel capítulo 24, o verso de número 15. 1 Samuel capítulo 24, o verso de número 15, nós temos que ter esse entendimento. Diz assim a Escritura, seja o Senhor o meu juiz. Em qualquer causa que você tiver, mas dentro desse, eu posso dizer, desse poder, o poder judiciário, você sempre tem que começar dizendo, seja o Senhor o meu juiz. E julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, me faça justiça, e me livre da tua mão. Seja o Senhor o meu juiz. E julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. A Deus pertence a justiça. Quando nós lemos no Salmo 7, o versículo de número 11, o Salmo 7, o versículo de número 11. Se o menino quiser colocar os textos escritos, pode colocar, que assim os irmãos podem ir acompanhando melhor ainda. Então vamos ler aqui, o Salmo de número 7, o versículo de número 11, a Escritura diz assim, Deus
é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Toda vez que um juiz faz uma opção errada no julgamento, Deus tem algo chamado indignação. Porque aqui a palavra diz, Deus é justo juiz. O único que nunca erra é Ele. O homem pode errar. Alguns erram de propósito, outros erram de ignorância. Mas aqui a palavra diz, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Todo juiz é possível do próprio julgamento que faz. Ele está sujeito às leis, podendo ser condenado da mesma forma. Quando lemos em Romanos capítulo 2, o verso de número 21. Romanos capítulo 2, o verso de número 21. Nós estamos trabalhando com os irmãos sobre o primeiro poder, que é o poder judiciário. Romanos capítulo 2, o verso 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Aqui está algo assim, que é como se fosse uma confrontação. Mas Deus está acima de tudo isso, porque as suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Esse texto é Deuteronômio 32, verso 4. Vamos ler. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, meu irmão, guarde o que você está ouvindo. Vamos ler juntos esse texto? Salmo. Deuteronômio 32, verso 4. Vamos ler? Vamos juntos? Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça. É justo e reto. É justo e reto. A justiça divina é imparcial. Ele não pende para um lado ou para o outro. Ele é justo juiz. E em Eclesiastes 3:17, Eclesiastes capítulo 3. É bom que eu estou vendo o meu juiz aqui, está ali. Querido, levante a mão ali. Pode levantar aqui, lá do patrocínio. É um membro da nossa igreja que é juiz. Temos aqui na igreja mais outros 3 juízes. Temos aqui na igreja procurador. Então, temos assim. E estamos tocando no seu primeiro, hein? Primeiro poder. Eclesiastes capítulo 3, verso 17. Então, diz comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Deus julgará o justo e o perverso. Deus não vai pender para um lado ou para o outro. Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. Você tem que ter esse entendimento assim, tão forte. Sabemos que a justiça de Deus, ela se revela. Mas onde a justiça de Deus se revela? No Evangelho. Isso é escrito em Romanos capítulo 1, o verso 17. Romanos capítulo 1, o verso de número 17, diz assim a palavra. Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Visto que a justiça de Deus, onde ela se revela? No Evangelho. Filhos, diante de todas as injustiças deste mundo, confie no Senhor. Porque em Gênesis 18, 25, há uma expressão tão forte dizendo assim, não fará justiça o juiz de toda a terra. Leia comigo Gênesis 18, o verso de número 25. Gênesis 18, o verso de número 25. O moço colocou 35, mas é 25. Diz assim,
Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Agora algo, nunca tente fazer a justiça com suas próprias mãos. Há um princípio na palavra. Em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, o versículo de número 30. Hebreus capítulo 10, o verso de número 30. A palavra do Senhor diz assim, Hebreus 10, verso 30, diz: Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. É tão forte essa palavra. Agora, nem confie na justiça humana, embora você deve, pode, tem que exigir dela os seus direitos legais. Mas, infelizmente, muitas vezes, quem está do outro lado não é tão divino. São situações que aparentemente ficam difíceis. O mais importante é você confiar em que Deus fará justiça, que Deus vai fazer justiça. Em Romanos 12, verso 19, Romanos capítulo 12, o verso de número 19, diz assim a palavra: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. No último dia, Deus fará um grande julgamento, onde toda a verdade será revelada. No livro do Apocalipse, capítulo 20, o versículo número 12, bem no finalzinho da Bíblia. Apocalipse 20, verso 12, o livro termina dizendo assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Se a justiça humana falhar, Deus não falha. Fale para o seu irmão: meu irmão, se a justiça humana falhar, Deus não falha. O primeiro poder no nosso dia a dia, qual que é o poder? Judiciário. O segundo poder é o poder legislativo. O poder legislativo. O Senhor, Ele é o nosso legislador. Nós lemos já em Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O poder legislativo é responsável por formular leis e fiscalizar o seu cumprimento. Os vereadores, deputados estaduais, federais, os senadores, são representantes do legislativo. Os temas discutidos e aprovados pelos legisladores determinam o quê? As leis do país. Em 88, nós recebemos o quê? Uma nova Constituição. É a Carta Magna do país. E ela foi feita de que forma? Os legisladores formaram, trabalharam, lembram daquele período todo, não é assim? E depois levantaram uma nova, eu posso dizer, a nova Constituição. Sabe, os temas que eles temos ali determinam tanto a nossa conduta, as nossas leis. Muitas leis são aprovadas na base da opinião popular. Mas nós não podemos esquecer que Deus, Ele é o supremo legislador. Em Tiago, capítulo 4, versículo 12. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? Eu preciso falar o que eu tenho que falar com vocês, porque isso está enchendo a cabeça de tanta gente, muitas pessoas estão vivendo assim confusão, mas eu preciso que você entenda isso. Primeiro poder é, que nós vimos o poder judiciário. O segundo poder é o legislativo. Quando você lê em Tiago, capítulo 4, o verso de número 12. Tiago, capítulo 4,
o verso de número 12, a palavra do Senhor diz assim: um só, está com letra maiúscula na minha Bíblia, legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Porém, quem é que julga o próximo? Porque um só é legislador e justo juiz. Que a sua vontade, a vontade do Senhor, seja considerada. E nós temos, como está escrito em Levítico 25, 18. Vamos lá para Levítico. Levítico 25, o verso de número 18. A palavra do Senhor diz assim. Levítico 25, o verso de número 18. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguro na terra. Meus irmãos, as primeiras leis foram criadas por Deus, e até as normas da natureza foram estabelecidas por Ele. Tudo tem lei, tudo tem lei. Uma vez um bobo queria remover a lei da gravidade. Que besteira. Abra comigo em Gênesis capítulo 1. Na primeira página da Bíblia. Na primeira página da Bíblia. Gênesis 1, verso 16 a 18. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas, e viu Deus que isto era bom. Quando o homem muda as leis de Deus, sempre causa um caos, não é assim? Por exemplo, só um exemplo assim, bem simples. Quando nós temos o horário de verão, então de repente muda, não é assim? Não bagunça a gente, bagunça. A melhor coisa do horário de verão é quando termina, não é assim? Mas existem leis que o Senhor determinou, e essas leis não são para serem tocadas nela. A palavra de Deus declara de uma forma clara em Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículo 1. Isaías capítulo 10, o verso 1. Falando sobre os legisladores, ele diz assim: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Ele traz um peso. Ele diz: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Leis justas defendem os direitos dos oprimidos, evitando que eles venham legislar em causa própria. As leis devem ser imparciais para todo o povo. No Salmo 94, o verso de número 20. Salmo 94, o verso de número 20. Hoje vocês estão lendo muita Bíblia, hein? Mas no final você pode levar o DVD com essa mensagem, vai estar pronta 10 minutos quando terminar a reunião, para que você possa novamente mastigar e conhecer. Salmo 94, verso 20 diz: pode associar-se comigo o trono da iniquidade, o qual forja um mal, tendo uma lei por pretexto. Sabe, tem nada novo, irmão. Tudo que você vê, tem nada novo debaixo do céu. O que foi já era, o que será já foi. Quando você lê com as lentes espirituais a palavra do Senhor, você vai percebendo e tem todo esse entendimento. Pode acaso associar-se comigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto. As leis devem ser imparciais para todo o povo. Levítico 24, verso 22. Levítico 24, o verso de número 22. Diz assim a Escritura: uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Uma e a mesma lei
havereis, tanto para o estrangeiro como o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Em outras palavras, as leis devem ser imparciais para todo o povo, pois em Provérbios capítulo 20, o verso 20, Provérbios capítulo 20, o verso 20 diz assim: 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são o quê? Abomináveis ao Senhor. 2 pesos e 2 medidas, umas e outras são abomináveis ao Senhor. Agora, por maior que seja a boa vontade de todos os que escrevem as leis, são humanos, podem tropeçar. Só existe uma lei perfeita. Fale comigo. Só existe uma lei perfeita. Faça assim com o dedo. Só existe uma lei perfeita. Agora, qual é essa lei? O Salmo 19, o versículo de número 7. Salmo 19, o verso de número 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Levante a sua Bíblia e diga: a lei do Senhor é perfeita. Outra vez. A lei do Senhor é perfeita. Outra vez. A lei do Senhor é perfeita. Toda lei humana é passível de erro. Toda. Precisamos ter a Bíblia como princípio ético e moral para a sociedade. Por isso que quando você lê Isaías capítulo 8, o verso 20, Isaías capítulo 8, o verso de número 20 diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei está aqui, e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Meus irmãos, por isso que a igreja deve influenciar nas leis, fazendo valer seus direitos como cidadãos. Quando nós lemos aqui Isaías, volte de novo. Isaías capítulo 8, versos 12 e 13. Isaías capítulo 8, verso 12 e 13. Pergunte para o seu irmão: meu irmão, você está entendendo? Pode parecer estranho isso, mas eu estou pregando a palavra do Senhor para você, trazendo entendimento para você não ser destruído e nem falar bobagem por aí. Diz assim a palavra, Isaías 8, verso 12. Não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por terrível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o que o vosso espanto. Queridos, a inversão de valores tem prejudicado as famílias, mas ai dos que ao mal fazem bem, e ao bem chamam de mal. Quando você lê aqui Isaías, nós estamos aqui pertinho, volte para Isaías 5, verso 20. Isaías, capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Queridos, a palavra de Deus é imutável, por isso deve servir de baliza para as leis humanas. As leis de Deus são eternas. Nós já vimos qual? O poder, qual foi o primeiro poder? Judiciário. Qual é o segundo poder? Legislativo. Qual é o terceiro poder? É o poder o quê? Executivo. Nós lemos lá atrás, em Isaías 33, 22, dizendo: o Senhor é o nosso Rei. O poder executivo, ele tem a tarefa de fazer cumprir as leis. É simples. É tão simples. O poder executivo tem a tarefa de fazer cumprir as leis. Os prefeitos, os governadores, principalmente o presidente da República, são os representantes do poder executivo no nível municipal, estadual, federal. Dentre os outros poderes,
este é um dos mais visados pelo povo, porque tem a função de fazer chegar à população o quê? Os direitos dela. Quando lemos a Bíblia, lemos sobre os reis, sobre reinos, coisas assim tão poderosas. Mas estes têm princípios que precisamos entender para nós hoje, nós que vivemos dentro do contexto da República. Quando lemos no Salmo 22, o verso 28, Salmo 22, o verso de número 28. Salmo 22, o verso 28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Olhe para mim. Nos tempos antigos, as nações eram governadas por reis em um regime de dinastia, e que passava de pai para filhos. Muitos reinos eram conquistados por meio de guerras. Hoje, embora ainda existem países com regime monárquico, essa monarquia não é absoluta como antigamente, dependendo também de parlamentar, de outras instâncias governamentais. Quando você lê Deuteronômio capítulo 3, Deuteronômio capítulo 3, os versículos 2 e 3, Deuteronômio capítulo 3, Deuteronômio 3, o verso 2. Então o Senhor me disse: não temais, porque a ele e todo o seu povo e sua terra dei na tua mão. Far-lhe-ás como fizeste a Sihon, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Verso 3. Deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e ferimos-lo até que ele não ficou nenhum sobrevivente. Em Deuteronômio 6, o verso 7. Deuteronômio 6, verso de número 7, diz assim, Deuteronômio, não é Deuteronômio, querido, eu fiz uma confusão boa aqui, é Daniel, filho. Vamos lá para Daniel, vamos encontrar essa compreensão. Daniel, capítulo 3. Tem hora que eu escrevo, não consigo ler, só Jesus e o Espírito Santo para entender o que está aqui. Daniel, capítulo 3, versículo 2. Nós estamos vendo agora o poder, qual que é? O executivo. Olha os princípios aqui. Daniel, capítulo 3, verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Toda a expressão do poder legislativo. No capítulo 6 de Daniel, olha o versículo 7. Daniel 6, verso 7. Daniel 6, 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O poder legislativo fez as leis. O poder executivo tinha que cumprir o quê? As leis. Hoje, nós podemos eleger os nossos governantes e podemos influenciá-los diretamente nas nossas decisões, através das nossas orações e também de uma forma bem objetiva. Nossos governantes precisam temer e honrar a Deus. Sabe por quê? Em Provérbios, capítulo 29, versículo 12. Olha o que está escrito. Provérbios 29, o verso de número 12. Provérbios 29, versículo 12.
Se, fale comigo, se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Se um governante comete um erro, muitas pessoas serão prejudicadas. Está escrito em Eclesiastes 10, versículo 12. Eclesiastes 10, 12. Eclesiastes 10, 12 não, 5. Eclesiastes 10, verso 5 diz: ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. A igreja deve ajudar a sociedade. Em Tito, capítulo 3, o versículo 1. Tito, capítulo 3, o verso de número 1, diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. E 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13. 1 Pedro, capítulo 2, verso 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem. Verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Queridos, vimos esses 3 poderes. Vamos voltar, queridos, lá para Isaías 33, o verso de número 22. Esses 3 poderes, todos conhecem. Todos. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Agora, o 4º poder é o poder chamado, vamos falar eclesiástico, ainda que esse termo se perde muito. Porque não é o poder hierárquico dentro de determinada expressão até cristã sobre a face da terra. Não é assim. Ele nos salvará. O 4º poder pertence à igreja de Cristo. É isso que eu quero que os irmãos hoje entendam. Nesses últimos dias temos sido assim, tão sufocado com tantas notícias, tantas coisas, e isso está dentro dos irmãos. Por isso que foi forte no meu coração trazer essa palavra ao seu coração, para que você tenha esse entendimento. Mas agora, os 3 poderes têm peso, mas esse 4º poder aqui tem um peso. Eu quero que vocês entendam isso. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e Ele nos salvará. O papel, aquilo que Jesus Cristo veio, Ele veio como rei. E Ele disse, e Ele salvará. Nós o chamamos de Salvador. Ele nos salvará. O 4º poder pertence à igreja. O poder da igreja, o poder que ela exerce, é a função de levar a salvação para todas as pessoas. Esse poder é espiritual, não é apenas humano. Apenas exercemos esse poder sobre a orientação e a direção divina. O mesmo poder que Deus deu ao homem para governar. Em Gênesis capítulo 1, o verso de número 28. Gênesis capítulo 1, o verso 28 diz assim: e Deus os abençoou,
Ele disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam. Deus os abençoou e trouxe o quê? Uma ordem. Mas com o pecado, a humanidade cedeu esta autoridade para quem? Para o diabo. Deus deu autoridade ao homem para governar sobre tudo. Quando você lê aqui o versículo 28, diz: eis que vos tenho, olha aqui, e disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela face da terra. Ficou alguma coisa fora do domínio do homem sobre a terra? Não. Ele tocou em todas as áreas. Mas quando o homem pecou, quando o homem se rebelou contra Deus, essa autoridade passou para quem? Para Satanás. Por isso, que quando Jesus estava no deserto, o tentador veio e disse: eu sou o príncipe desse mundo. Eu sou o governante desse mundo. Jesus disse: lá está o príncipe desse mundo. Ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. O nosso governo executivo, judicial, legislativo, ele não consegue compreender esse quarto poder. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, deu a ele toda a autoridade. A mente do homem era enorme. Ele deu nome a todos os animais. Se você for catalogar o nome de todos os animais, um livro dessa grossura. O homem tinha domínio. Estava ali. Deus colocou o homem não para ser dominado, mas o homem tinha a mente plena. Mas quando o homem peca, ele toma essa coroa de autoridade. Por isso que Jesus diz: lá está o príncipe desse mundo. E disse ele: olha, não tem nada comigo. Nada comigo. Nada comigo, nada. E Deus requer novamente para si, para ele, através de Jesus o quê? 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 24, diz assim: e então, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, aleluia. Então virá o fim quando? Quando ele entregar o reino a Deus. Tudo isso que o diabo levou, vai ser o quê? Restituído. É o poder. E ele nos deu autoridade. A igreja, nós precisamos ter esse nível de entendimento. Que somos o quarto poder. Olhe para os seus pés. Lê comigo agora as palavras de Jesus em Lucas 10, o verso 19. Lucas 10, o verso de número 29. Jesus diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Ele não está falando aqui de escorpião, ele não está falando aqui de cobra jararaca, não. Ele está falando de principados, potestades, essas forças demoníacas do mal que procuram reger a terra. Mas ele diz à igreja que ele tem nos dado poder e autoridade para pisarmos todos esses poderes das trevas. É o nosso chamado como igreja. Esse é o quarto poder, e nós não podemos abdicar deles. E nós temos que ter esse conhecimento, que o poder do diabo sobre o mundo, quando Jesus
quebra as cadeias da morte. Quando ele ressuscita, 1 João capítulo 3, verso 8. 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para que se manifestou o Filho de Deus? Para que Jesus Cristo veio? Foi para quê? Para destruir as obras do diabo. Você pode dar um aplauso para Ele. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É através de Jesus que o homem volta a ter poder na terra. A palavra diz no Salmo 115, o verso 16, algo que você não pode esquecer de forma alguma. Salmo 115, o verso 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra, fala comigo, a terra. Querido, você não está no terceiro céu ainda, nem no primeiro. Diz aqui a palavra: os céus são os céus do Senhor, mas a terra o quê? Deu a ele a quem? Aos filhos dos homens. A separação da igreja e Estado, ela garantiu a liberdade religiosa para todos. E a igreja tem que aproveitar esta oportunidade para exercer o seu papel evangelístico. Vivemos esse tempo de oportunidades. Nunca tantas pessoas vieram falando aqui na nossa terra para Jesus como nos últimos tempos. Infelizmente, a secularização tem avançado de uma forma tão terrível sobre a igreja, fazendo com que essa deixe de influenciar a sociedade assim, de uma forma tão positiva. Mas a igreja deve exercer o seu papel, aquele papel de Deus, exercer o poder de Deus sobre o mundo. E não o poder do mundo sobre a igreja. Não é simplesmente para usar de artifícios políticos através da igreja, ou usar a igreja para alcançar postos políticos. Engano, não é assim. Mesmo assim, nós podemos ter representantes da igreja em todos os setores da sociedade. Líderes que podem se transformar em grande bênção nas mãos do Senhor. Como temos líderes na Bíblia, como Daniel, como Neemias, como Esther, que numa hora de crise, eles estavam ali, numa posição tão grande, colocadas por Deus naquela circunstância, um José no Egito, para mudar e salvar, eu posso dizer assim, toda a expressão da humanidade naquela época. Há esse espaço. Mas não podemos esquecer que somos eleitos de Deus. Nesse poder, o quarto poder, quem te elegeu foi Deus. No poder executivo, nós elegemos fulano e beltrano. Mas quando você lê Romanos 8, 33, você vai perceber que você já foi eleito. Ele te elegeu. E você não pode abdicar de forma alguma dessa posição que o Senhor te colocou. Romanos, capítulo 8, o verso de número 33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Deus quem os justifica. Agora, pode parecer estranho, mas temos que exercer o nosso papel de eleitos, mas como embaixadores. O embaixador é aquele que representa um país em outro país. Você está aqui
como embaixador do reino dos céus aqui na terra. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 20. Isso não é apenas para os pastores, os líderes, é para todo membro aqui de Lagoinha, para todos. Diz assim: de sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Sabe, no lugar onde você está trabalhando, você está ali não é para ganhar o seu pão de cada dia. No lugar onde você mora, naquele prédio, você está ali não é simplesmente para se abrigar da chuva ou do frio. Em todos os lugares onde você colocar os seus pés, Deus deseja que você seja um embaixador. Você é o representante do quarto poder. Não é uma instituição chamada igreja. Porque tem tantas igrejas que tem o nome de igreja, mas que é mais uma empresa do que igreja. Você é um embaixador. Onde você chega, o reino de Deus chegou. Onde você pisa, o reino de Deus tem que chegar. Jesus Cristo disse: vós sois o quê? A luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Quando o embaixador do reino de Deus pisa na bola, o nome de Deus é envergonhado. Se o sal perdeu o seu valor, não presta para nada. Se a luz apagar, não presta para nada. Mas isso tem que ficar incutido dentro de nós. Que nesse tempo, meus irmãos, que há uma convulsão nacional, é o tempo assim da igreja realmente entender todo o seu papel, todo ele que está aqui. Sabe por que ele deu para mim, para você? Está escrito aqui em Lucas capítulo 9, o versículo de número 1. Lucas capítulo 9, versículo 1. Diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o quê? Poder e autoridade sobre todos os demônios. Não sobre alguns, grandes ou pequenos, sobre todos os demônios. E para efetuar o quê? Curas. Não podemos esquecer, queridos, que todo o poder pertence ao Senhor. E que somente no nome do Senhor temos toda a autoridade. Jesus nos chamou realmente para sermos o sal e a luz desse mundo. E nós devemos usar a nossa autoridade espiritual para abençoar o nosso país. Pois Ele nos fez assentar com Ele aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. E para transformar realmente a nossa terra. A igreja tem poder espiritual sobre a terra. Eu quero concluir. Você vai se colocar em pé, mas não é para sair não. Eu quero que você fique em pé. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 18. São 3 poderes. Esse quarto poder é a igreja. Lemos aqui, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará, Ele é o Salvador. Mateus 28, 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Acima de tudo, nós não podemos esquecer que o poder pertence a Deus. Salmo 62, 11 diz: porque o poder pertence a Deus. Nós não podemos desprezar as autoridades constituídas. O quarto poder confere ao povo de Deus autoridade
para ligar na terra o que Deus tem ligado no céu. É através de Cristo que nós podemos entrar na presença do Rei dos Reis e nos prostrarmos diante do trono da graça. Em Hebreus capítulo 10, verso 20, eu não posso terminar sem ler esse texto. Hebreus 10, 20 diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Com isso, o corpo de Cristo, que é a igreja, deve estar presente nos outros 3 poderes para criar leis justas, executar a justiça, julgar corretamente, levando a presença e a vontade de Deus em cada área da sociedade. As maiores decisões, elas não são tomadas nos palácios ou tribunais. Elas são tomadas em Mateus, capítulo 6, versículo de número 6. Elas são tomadas no quarto, dentro do quarto. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Hoje pela manhã, eu estava lendo o nosso jornal, que é o Estado de Minas, e eu achei um pedacinho que eu falei, que coisa tão forte é essa. Era um diálogo que foi gravado do presidente Lula com o governador do Rio de Janeiro. O Lula diz assim: eu vou contar uma coisa para você. Olha, deixa eu falar uma coisa. Esses meninos da Polícia Federal e esses meninos do Ministério Público, eles se sentem enviados de Deus. Meu pai, o governador, responde assim: mas eles são todos crentes. Os caras do Ministério Público são crentes, né? Vamos dar nossas mãos. Dê as mãos pelos corredores. Não terminou não, hein? Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Filho, a palavra diz que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ah, se todos nós soubéssemos, se todos nós soubéssemos o poder que há em nós, o mesmo poder que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, habita em nós. Você não é um João ninguém, querido. É isso que o diabo quer que você entenda, que você é nada. Ele não quer que você compreenda que existe esse quarto poder. Nossas armas são diferentes, são espirituais. Mas eu sei que é chegado esse tempo, um tempo da igreja, esse tempo do céu. Pai nosso, Você vai depois. que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós
seja feita na terra como nos céus. Teu reino venha na terra como nos céus. Teu reino venha. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Teu reino venha na terra como nos céus. Teu reino venha na terra como nos céus. Teu reino venha na terra como nos céus. Teu reino. Levante suas mãos ao Senhor essa manhã, feche os seus olhos e faça dessa canção a sua oração. Peça a Ele. Teu reino vem. Cante Lagoinha, peça teu reino. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem, Senhor, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Se teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua, Senhor, é tua para sempre. Vem dos reis, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Com nossas mãos erguidas, nós declaramos, Senhor, que de ti é liberado o judiciário, o legislativo, o executivo. De ti, Senhor, é liberado palavras de ordem, de transformação, porque tu és o nosso Salvador. Esse quarto poder que entendemos nessa manhã, ele supera todo o poder do príncipe desse mundo. Ele é mais forte do que todo o poder que Satanás pensa que domina essa terra.
mas de ti foi liberado sobre a tua igreja toda autoridade, nós tomamos posse dessa realidade, por isso podemos orar, por isso podemos determinar, por isso nessa manhã podemos crer e agir e nos preparar cada vez mais, sabendo que vem de ti a liberalidade de salvação, a liberalidade que transforma, que move e muda o coração do rei, que é capaz, ó Deus, de transformar leis, transformar culturas, mudar a história de uma nação. E nessa manhã nós oramos e selamos essa palavra, a realidade desse poder, Pai, que está acima de todo o poder humano e de tudo aquilo que seja dado ou foi entregue a Satanás. Tu estás acima, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o reto e justo juiz, Tu és soberano, autoridade máxima, Criador de todas as coisas. E nós declaramos que a nossa vida, como eleitos do Senhor, o Senhor nos elegeu nesses dias, o Senhor nos elegeu nessa geração, o Senhor nos elegeu como igreja, e nós tomamos posse dessa realidade nessa manhã. Selada essa palavra, diga comigo: Senhor Deus, eu selo essa palavra, porque o Senhor me elegeu, e de ti está todo o poder. Vem todo o poder, acima dos 3 poderes, de qualquer realidade humana. A tua vida, a tua glória, a tua majestade, o teu reino não terá fim. Morrem os reis, nascem os príncipes, mas o Senhor permanece para sempre. É o teu reino, é a tua justiça, é o teu governo que prevalecerá. E sobre nós, igreja, nós oramos o teu temor, Senhor. Limpa o nosso coração de toda corrupção, de todo erro, de toda cultura errada, mundana, infernal. Abre o nosso coração, a nossa mente, Senhor, porque este poder, o poder da salvação, ele vem na minha vida, ele vem na minha casa, porque teu é o poder, e ele é liberado sobre nós, igreja. Ergue suas mãos e declare: teu, Senhor. Diga: teu é o rei. Diga: teu. Declare isso se você crê. Tua é a glória. Que haja transformação nesses dias. Vem, vem, teu é o reino, teu é o poder. Tua vem sobre o Brasil, Senhor. Vem, vem, oh, teu é o reino, teu é o poder. Tua é a glória pra sempre. Só a igreja, diga igreja. Teu, diga. É o reino, teu. Nosso coração. Tua pra sempre, sempre. Mais uma vez dizemos teu. Oh, governa, reina, executa, Senhor. Dá sabedoria a cada um de nós. Declare mesmo, Senhor, nós dizemos teu. Vem a tua lei, vem a tua sabedoria, vem o teu temor. Vem sobre nós discernimento, sensibilidade, caráter, Senhor, trabalha em nós, tem misericórdia. Teu, 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 é teu, somente teu, Senhor. É a glória pra sempre. Amém. Coloca a mão sobre o teu coração nessa manhã, se você crer. Feche os seus olhos. Tu és fiel. Toma o nosso coração nessa manhã. Ele quer reinar, e Ele também nos elege para que seja levantado o reino dEle nessa terra. Ele nos chama não como espectadores
de uma realidade que o mundo vive, mas como transformadores da realidade das nações, como transformadores na sua comunidade, na sua casa, no conjunto onde você mora, na comunidade onde você vive, na escola onde você estuda, no ambiente de trabalho. Somos aqueles que vão executar e pelo temor de Deus também gerar leis e princípios que podem mudar para a glória de Deus a vida das pessoas, mas ainda com a mão no coração. Como lemos em Isaías, ele termina dizendo: Deus é a nossa salvação. Esse quarto poder supera esse mundo, supera uma crise política, uma guerra, um conflito humano de interesses entre nações, entre governos, entre economias. É eterno, é ter Jesus sendo o Senhor e Rei da nossa vida. Por isso, com a mão no coração, você que talvez nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus, ou você pode tê-la feito um dia, mas se desviou, se afastou, e você sabe, é hora de voltar. Eu me desviei, eu saí dos princípios, eu me perdi dessas leis, eu me afastei, e hoje eu volto para Jesus, eu volto para Ele. Eu quero viver dominado com o reino de Deus na minha vida, a graça dEle sobre mim. Essa é a oração mais importante dessa manhã. Por isso, você que está lá na última galeria, na primeira ou aqui embaixo, você fala: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero fazer essa oração, reconheço como meu Senhor e Salvador, eu entrego a minha vida para Jesus, eu me desviei, eu volto para Jesus. Hoje é o dia da salvação, da transformação. Você que sabe e deseja fazer essa oração, em nome de Jesus, você que quer fazer essa oração, entregando a vida para Jesus, ou voltando para Ele, levante sua mão agora para mim. Eu quero ver você, levante isso ali de preto, levante, não abaixe. Você fala: André, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Essa é a oração, é a minha oração nessa manhã. Eu entrego, eu reconheço. Levante a sua mão, pode levantar lá na galeria, no meio, aqui embaixo. Isso, levante a sua mão. Você fala: eu entrego, eu reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador. A misericórdia dEle vem, eu preciso da misericórdia e da graça. Eu quero pedir a você que levantou a mão lá na galeria, no meio, aqui embaixo, ou mesmo que você não tenha levantado a tua mão, mas você sabe que é tempo de fazer essa oração, de voltar para Jesus, de se reconciliar com Ele. Você que levantou a sua mão, mesmo que esteja com convidado, saia do seu lugar e venha aqui no altar, venha aqui à frente agora. Se você está ao lado de alguém que levantou a mão, pega os seus pertences, saia do teu lugar e venha aqui. Nós queremos orar com você. A igreja aplauda essas pessoas em nome de Jesus, aplauda em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus, venha. Saia do teu lugar e venha, 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 venha. É manhã de salvação, nós cremos. É a glória para sempre. Amém. Diga isso. Teu é o reino teu. Saia do teu lugar e vem em nome de Jesus. Pai nosso, vem em nome de Jesus, venha. Que estás no céu, Ele santifica, Ele restaura. Lá da galeria, desça, venha, venha, venha. Essa é a nossa oração e nós cremos. Saia do teu lugar e venha. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O teu reino, vem em nome de Jesus, venha. Na terra como venha o teu reino, Senhor. Venha o teu governo, Senhor. Vem, vem. Você que vem entregar a tua vida a Jesus, venha, venha. Na terra como nos céus, o teu reino. Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, venha, venha, venha em nome de Jesus.
Vem em nome de Jesus. Teu reino venha, a tua justiça, a tua bondade vem, Senhor. Você que está aqui na frente, você pode se colocar de pé nesse momento. A igreja, estenda as mãos aqui à frente, nós vamos orar. Eu queria, antes de fazer essa oração, trazer uma orientação. Era para quem já saiu, né? Você que está aqui, não é especificamente para você, mas eu preciso falar. A hora desse apelo é a hora mais importante de um culto, é a hora mais importante de uma reunião. Não há um compromisso na nossa vida que por causa de 10 ou 15 ou 5 minutos faça tanta diferença quanto a importância de não ser um impedimento para que alguém venha entregar sua vida a Jesus no altar. Nós precisamos do temor do Senhor, igreja. Uma multidão de pessoas saiu na hora mais importante da manhã, na hora mais importante. E eu peço perdão falar com você que está aqui, mas você pode falar com quem saiu depois, por favor. E outra coisa, diga para quem está do teu lado: o culto começa às 10 horas, não é 10h15, não é 10h10 e não é 10h30. Meus irmãos, isso é uma cultura do inferno. É errado. O culto começa às 10 horas, irmão. A igreja fica cheia 10h30, 10h40. O culto ele tem que ser pleno, completo. E faz parte do culto a nossa adoração, a nossa intercessão. Não é ouvir uma palavra e na hora de orar para selar a palavra ir embora. Ouvir 30 minutos de uma pregação e ir embora. O culto começa 10 horas da manhã, irmãos. 10 horas, não é 10h30, não 10h15. Nós precisamos desse temor. E eu sei que somos crentes, eu sei. E oro para os irmãos, essa multidão que saiu nessa manhã. Aconteceu alguma coisa, caiu alguma bomba em algum lugar, deve ter sido alguma coisa, eu não sei. Mas que Deus, que você transmita esse recado. Nós precisamos, irmãos. Muitos de nós vamos à igreja, nós vimos a igreja uma vez na semana, uma vez só na semana, 2 horas, 2h10 de uma semana inteira em comunhão com os irmãos. Pressa do quê? Está com pressa do quê, meu irmão? Hoje é domingo. Hoje é domingo, não é segunda, não é terça, não é quarta, é domingo. Vamos ter esse temor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa cultura não pode continuar. O culto é 10 da manhã e nós vamos até o amém final, no tempo que o Senhor permitir, pela graça dEle. E transmita isso para quem está do teu lado. No próximo domingo, se ele for sair, mas você vai sair por quê, irmão? Segura quem está do lado do seu banco aí, amarra ele. Não, espera. Alguém vai aceitar Jesus e te vê indo embora, ele nem ouve a oração de aceitar Jesus, já vai embora, porque o capeta quer que ele vá embora. Ele vai te usar para ir embora. Igual uma boiada, vai saindo, quando vê a pessoa foi aceitar Jesus e foi parar lá no estacionamento, porque foi sair igual todo mundo. E estava vindo para o altar e não veio para o altar. E perdemos essa pessoa, pela misericórdia de Deus. Amém. Estenda as mãos aqui à frente. Você que está aqui à frente, coloca a mão no teu coração. Nós vamos orar nesse momento. Ore com todos nós nessa manhã aqui, igreja. Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por me trazer aqui nessa manhã. E eu abro o meu coração e eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava a minha vida e entra agora no meu coração. Eu que me desviei, arrependido eu volto e eu declaro: Jesus, Tu és para sempre o meu único Senhor e suficiente Salvador. Eternamente o meu espírito, a minha alma e o meu corpo eu entrego a Ti. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus.
A você que está em casa, sobe aqui. Você que está em casa, pela televisão, pela internet, você pode ligar nesse telefone que está na sua tela agora, 3429-9550. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida. Logo mais às 18 horas nós estaremos aqui. Não é 18h15, nem 18h30, nem 18h40 não, 18 horas. Vamos estar juntos, cultuando ao Senhor e crendo que o reino e a justiça e a execução do querer de Deus virá sobre nós com temor e sabedoria, e nós vamos servir a Ele, porque fomos eleitos por Ele. Ele nos salvou, é o maior de todos os poderes, em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, temos um presente para você, queremos abençoar. Precisamos de 5 a 10 minutos do seu tempo. Se você tem um pedido de oração, vamos orar por você. Queremos ter esse tempo e abençoar a tua vida. Pode seguir à minha esquerda aqui, tem um pessoal com colete vermelho aqui, ó. Vamos aplaudi-los, igreja. Se tem festa no céu, a gente faz festa para você. Deus abençoe a sua vida, queremos abençoar. Pode vir com o convidado, venha. Aplauda forte, igreja, a cada um. Cremos nessa manhã, é manhã de bênção. Amém, amém. É manhã de vitória. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Vinícius vai estar aqui às 18 horas também. Eu também vou estar às 20h30 no Cristo Vivo. Nós vamos estar juntos. É bênção de Deus, amém? Olha para quem está do teu lado e fala: sem pressa, meu irmão, sem pressa, e no horário, na bênção do Senhor. Erga suas mãos, eu quero abençoar você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, no nome de Jesus, e por essa palavra. Declaramos a verdade que é o teu reino, declaramos a verdade que o Senhor nos elege, e pedimos mesmo, tem misericórdia de nós. Somos incapazes em nós mesmos, mas há uma confiança que vem do Senhor, liberada para nós pelo Espírito Santo. E nós, no nome de Jesus, não queremos frustrar o teu coração, mas como eleitos do Senhor, olhamos à nossa frente toda essa semana, olhamos a realidade do nosso país, e não tomamos partido humano algum, mas tomamos a tua palavra como base da nossa vida. Não estamos firmados em PMDB, PSDB, PT, PCdoB, nada de qualquer partido que o homem veio citar. Nós somos Deus, a nossa vida é tua, e declaramos nessa semana que as nossas orações são liberadas para que a tua justiça seja feita na nossa nação, para que seja executado, liberado em sabedoria vinda do Senhor, aquilo que pode sim, a cada dia, não apenas agora, mas a cada dia, mudar a realidade do Brasil e das nações, nos convertendo ao Senhor e ao teu perfeito juízo, em nome de Jesus.